Olá, amigos, tudo bom? Professor José Carlos Queller, aqui com a segunda série do ensino médio, hoje com a aula 25, lembrando que a aula passada foi nossa aula ao vivo, a aula 24 sobre fotografia 2, né? E agora a gente vai começar a falar de uma coisa que é bem interessante, até um dos motivos da gente estar aqui hoje, sendo filmados, né? Para sendo passado para vocês, que é o cinema, né, gente? Então, quais são os objetivos da aula de hoje, hein? Opa! Nesse primeiro momento, a gente vai ter duas aulas de cinema, só lembrando, a gente vai buscar a importância do cinema e seu contexto histórico, as invenções que surgiram antes do cinema, que inspiraram o cinema, chegando aos formatos e às inovações do cinema, tá? Continuando, tá? Quando começou? No dia 28 de dezembro de 1895, decore essa data, 28 de dezembro de 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica. No entanto, a criação do cinema foi um resultado do esforço de vários inventores, que trabalhavam para conseguir registrar imagens e movimentos. Então, desde o século XVII, né, antes disso, até as teorias de Platão sobre as cavernas, sobre a iluminação das cavernas, tudo, já tinha a ideia do homem de querer se projetar, de querer ver a imagem, né? E aí, no século XIX, a gente teve a invenção da fotografia, tudo. Então vamos começar já com um testezinho bem básico para vocês. Os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica em qual data? Acabei de falar, hein? No dia 28 de 12 de 1895 ou no dia 25 de 12 de 1887? Rapidinho, hein? Ó, já voltamos. Já responderam? Tá aí, pessoal. Então é muito fácil. Essa aqui, acabei de falar para vocês decorar essa data, que é muito importante para a nossa história da evolução, tudo, e principalmente para a história do cinema. 28 de dezembro de 1895, a resposta correta. Continuando o contexto histórico, o cinema é a abreviação de cinematográfico, tá? Cine vem do grego, que significa movimento, e o sufixo agrafo significa gravar. Diversos inventores desse país, como França e Estados Unidos, desenvolviam aparelhos para captar e projetar essas imagens e movimentos. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho de cada um desses precursores, realmente, do projetor, do cinema em si, né? Então a gente tem a lanterna mágica, né, que foi inventada no século XVII, que tratava-se de uma câmera escura que projetava através de lentes e luz desenhos pintados à mão em vidro. Um narrador se encarregava de contar a história. Então, passava lá, rolava a imagem, passava a imagem, né, tirava e colocava. Normalmente era a luz de vela, né, ou do óleo que se colocava na lamparina, né, para projetar isso em alguma parede, em algum lugar, tá? Vamos ver agora um videozinho de como funcionava a lanterna mágica. A gente já volta. Rapidinho, vamos ver, ó. Opa, vou botar um play aqui. Prestem bem atenção como é que era, né? Esse processo era tudo bem artesanal, não havia uma sequência de filmes, né? Mas olha os efeitos que causavam. Já era bem interessante na época. Hoje a gente brinca com esse tipo de equipamento, né? Mas em pensar que isso foi uma grande inovação na época. A lanterna mágica da história da história do audiovisual, né, pessoal? Prosseguido então a aula, constituído em 1877 pelo francês Charles-Émile Renault, né? Que era de 1844 até 1918, o praxionoscópio,
consistia num aparelho formado em formato circular, na qual as imagens iam passando e dava a sensação que estavam se movimentando. Então, ele já pegou aquele princípio da lanterna mágica e ele já botou um outro elemento para ela girar sozinha aquelas imagens, né? Reynaud, em 1888, aumentou o tamanho da sua máquina e conseguiu atingir mais coisas, produzir uns vídeos mais longos, né? Então, vamos ver agora também o praxinoscópio, pessoal. Então, vocês viram, pessoal, que a cada invenção que foi evoluindo e foi dando da ideia para o homem, porque o homem sempre quer buscar alguma coisa, né? O homem, nós sempre queremos alcançar voos mais altos, né? Desde a história de voar, por aí vai. Tem muita história, né, para a gente contar. Então, vamos lá, um testezinho. Tratava-se de uma câmera escura que projetava, através de lentes e luz, desenhos pintados à mão em vidros. A gente está falando do praxinoscópio ou da lanterna mágica. Essa tá um pouquinho difícil. A gente já volta. Daí, pessoal, fácil essa? Acharam difícil? Nós só falamos de lanterna mágica e praxinoscópio. E o que você acha que é? Projetava lentes e luz, desenhos pintados em vidro, mais antigo, século XVII. Lógico que a gente está falando da lanterna mágica. Muito fácil. Prosseguindo agora, chegamos no cinetoscópio. Tá? O cinetoscópio é um instrumento de projeção de filmes inventados por William Kennedy Laurier Dixon, engenheiro da Edison Laboratórios, lá do Thomas Edison. Né? E em alguns lugares ele chamava de kinetoscópio, tá, gente? A gente fala cinetoscópio, mas o nome correto é kinetoscópio, tá? E esse engenheiro, em 1894, ele fez uma máquina individual onde assistia filmes de curta duração, no máximo até uns 2 minutinhos por aí. Foi possível porque o Edison criou uma película de celuloide capaz de guardar imagem e projetá-las através das lentes. Então, ele já tinha, lembra, o mesmo cara da luz lá, da empresa, tudo. Então, ele foi atrás desse estudioso, a ciência está muito ligada à história do cinema, né? E à história da fotografia, com o princípio da revelação que a gente viu, né? Tudo isso aí. Então, a gente vai ver agora, aqui ó, surgiu os pep show, o cinetoscópio surgiu os peep shows, né? Que era uma forma de entretenimento que consistia na exibição de fotografias, objetos e pessoas visualizados através de um pequeno furo e uma caixa. Então, o que acontecia? Tinha os lugares próprios para isso, e com essas caixonas imensas, né? Daqui tem um desenho, e eles ficavam assistindo. Normalmente, gente, eram videozinhos muito curtos e eram assim de uns conteúdos não muito interessantes, pelo menos para nós hoje, né? Então, a gente vai ver um pouquinho de como funcionou, porque é aqui que deu a ideia, através desse kinetoscópio, que deu a ideia lá para os irmãos Lumière a fazer a nossa próxima invenção, que aí, sim, em definitiva, o que serviu para a grande inspiração do cinema. Então, vamos ver lá o vídeo, pessoal.
Então, como a gente viu ali, pessoal, ele só podia uma pessoa ver de cada vez. Era uma caixa enorme, tinha que levar normalmente 40, 50 quilos para tudo quanto é lugar com aquilo, né, para as pessoas verem, por isso que é a ideia dos peep shows, né, para já lugar já próprio com aquilo, já com aquilo lá, você pagava um pouquinho e entrava lá e via aquela maravilha, né. Aí, baseado nisso, é que vem, né, o cinematógrafo, daí que surgiu, né, o grande gol da história do cinema, né, que os irmãos Lumière, né, e o Auguste e o Louis desenvolveram o cinematógrafo, ao contrário dos outros aparelhos, permitia gravar e projetar as imagens ao mesmo tempo. E ele tornava mais prático. Ainda era um aparato muito grande, né, mas tornava mais prático, né, pessoal, fazer isso. Ambos estavam a par da descoberta do Thomas Edison, lá que a gente falou, do kinetoscópio, e fizeram as pequenas alterações nos fotogramas, porque tudo a imagem é baseado sempre no princípio da foto, né, para evitar problemas legais. Dessa maneira, o invento dos irmãos franceses superou os concorrentes e transformou-se no aparelho preferido. Lembre-se, aqui a gente está numa guerra sadia entre os americanos e os franceses, né? Então, o Thomas Edison foi lá, fez, os franceses foram lá e aperfeiçoaram o sistema e mandaram ver. E fizeram a primeira exibição em 1895, como a gente sabe, a gente vai ver agora como que funcionava, né? A primeira exibição pública, né? Vamos lá agora. Como funcionava, né, pessoal? O cinematógrafo aí, a caixa, como é que funcionava, era bem menor, né? Então, essa parte do filme é que fazia a principal parte de poder gravar com um aumento instantâneo também, né? Então aí, né, a gente viu aí como é que funcionava, daqui a pouco a gente vai ver o filme em si, o primeiro filme exibido, tudo, né, você viu que foi a saída da estação do trem, né. Então vamos lá fazer um testezinho básico para vocês. Relacione. Era uma máquina individual onde se assistia filmes de curta duração. 2. Consistia num aparelho de formato circular, no qual as imagens iam se sucedendo e davam a sensação que estavam se movendo. Nós estamos falando exatamente do cinetoscópio e do praxinoscópio ou do cinematógrafo e do praxinoscópio. Presta atenção, tem características aí que a gente já falou e eu vou dar um tempinho, um pouquinho, rapidinho para vocês, para a gente voltar, tá bom? Aquela piscadinha.
De volta aqui, pessoal, muito fácil essa, né? Lógico que era uma máquina individual onde se assistia esses filmes de curta duração. A gente está falando do kinetoscópio, né? A gente falou da ideia do Thomas Edison lá, do engenheiro que inventou das indústrias Thomas Edison. Então, lógico que a primeira alternativa é o kinetoscópio. E a segunda, não tem nem muita dúvida, é o praxinoscópio, né, que a gente já falou aqui hoje, alternativa A correta. Prosseguindo, no dia 28 de dezembro, de novo aqui para vocês lembrarem, é tido como o nascimento do cinema comercial. Por quê? Com um programa filmílico de 40 minutos, os irmãos franceses Lumière perseguiram a meta que norteia a sétima arte, até nos dias de hoje, maravilhar o público. Em um primeiro momento, os filmes eram de atração, tá? A gente tem que ver que, assim, o surgimento do cinema, o objetivo era fazer o quê? Uma atração do público, né? O filme era intitulado La sortie de Lumière em Lyon, a saída da fábrica Lumière em Lyon. Meu francês é maravilhoso, né, pessoal? Já perceberam. E registrava a saída dos funcionários do interior da empresa Lumière, na cidade de Lyon, na França. Foi ainda com os irmãos Lumière que começaram as primeiras direções cênicas para o cinema, tá? Então a gente vai ver agora a primeira exibição para vocês. Vamos só num clique. Ainda era uma coisa sem som, né? Só uma trilha sonora no fundo. Presta atenção no ângulo, né? Que não se tinha zoom, não se tinha nada disso. Era um plano único de filmagem, né? A câmera era estática. Nós não vamos passar o tempo inteiro, né, pessoal? Só um trechinho para vocês verem. Procura esse filme, é muito interessante também para ver. Toda essa ideia, né? Muita gente acha, filme antigo é ruim, tudo. Gente, são os mais interessantes, porque os recursos que ele tinha na época eram totalmente escassos, né? Então, vamos lá, desenvolvimento. Os filmes eram, a sua maioria, documentários. Você viu que era um documentário da saída dos funcionários da fábrica dos irmãos Lumière, destinados a trabalhadores de fábrica. Então, assim, aí que vai começar o pulo do gato, tá? Destinado aos trabalhadores de fábrica, que tinha os vaudevilles na França e os penny arcades nos Estados Unidos. O que eram isso? Na França eram galpões que tinham exposições de tudo, rodava filme lá dentro, mas tinha bebida, tinha um monte de coisa, né? Festa, tudo isso aí que era para a saída dos trabalhadores, era para uma classe bem mais trabalhadora dirigido o filme. E os penny arcades funcionavam nos Estados Unidos por isso, ó. A pessoa pagava um penny, que era uma moeda ali na época, entrava também para curtir o local, né? E depois surgiram os Nickelodeons, também voltado para essa ideia de pagar. O Nick, para quem não sabe, não é um propaganda no canal de TV infantil lá, não, pessoal. O Nick era assim, a pessoa dava um níquel e ia lá, entrava também. E eram ambientes que não eram muito até para criança, se você for ver hoje em dia, tá? Tinha muitos, o pessoal fumava, fazia tudo um pouco ali. Então está aqui uma foto, né, de como funcionava os vaudevilles, né, eram galpões enormes, né, não eram salas de cinema, tudo. E o filme ficava rodando lá, eram filmes rápidos, várias cenas, tá? E na verdade as pessoas nem prestavam muita atenção, tá? Aqui os Nickelodeons também. Então, visando um público-alvo novo, com a evolução do cinema, né, os Estados Unidos em 1908 criou um órgão regulador, aqui vai mudar tudo. O MPPC, o Motion Pictures Patent Content, acho que está bom meu inglês, mais ou menos, gerou uma mudança no conteúdo de linguagem, criava adaptações dos séculos XVIII e XIX, a literatura fornecia muito material narrativo. Por quê? Como é que funcionava isso? A gente vai ver hoje o filme A Viagem do Homem, A Viagem à Lua, do próprio Méliès, tá? E os filmes eles eram vendidos em pedaços, você comprava e podia misturar com outro, porque não tinha esse negócio de patente, de registro, não tinha uma regulamentação, né, pessoal? Então você podia misturar, na tua exibição você vai botar no teu vaudeville lá, eu comprei esse, eu posso cortar esse, eu posso botar mais um trechinho do outro, ele podia fazer o que quisesse, porque o filme era de quem comprou, né? Então, a partir desse órgão regulamentador, e na próxima aula a gente vai ver, a partir do sistema de copyright, isso aqui vai mudar, né? O copyright no cinema, né? Então, vamos prosseguir.
Vamos lá. Escreva sobre os vadevires e Nickelodeon, que é muito fácil, e sobre o que esse órgão MPPC, né, regulamentou aí para vocês. Vou dar um tempinho um pouquinho mais longo, volta atrás do slide, pesquisa lá, é bem bacana saber sobre isso. A gente já volta, uma piscadinha. De volta aqui, escreveu bastante? Quero ver depois, hein? Manda para o teu professor lá no Classroom, eu quero ver se você está respondendo e você está gostando da história do cinema. Prosseguindo, evolução, o roteiro. Agora a parte que também me envolve, né? Todo mundo sabe que eu sou publicitário, de estar lá correndo sempre, tem que criar roteiro e o filme tem um roteiro, tá? O primeiro roteiro foi escrito em 1911 pelo jornalista Gardner Sullivan. Em 1915, o Thomas Hines, junto com Sullivan, escreveu mais roteiros, né? Os dois inventaram o gênero western, que é aquele do faroeste, tão conhecido, e semearam a dramaturgia no cinema, tá? Em 1916, o D.W. Griffith escreveu um roteiro de seu filme Intolerance, né? Uma superprodução de 10 mil figurantes. Olha só, hein? Se não tivesse roteiro, como é que ia funcionar isso? E montagem de 4 histórias que se desenvolviam em lugares e épocas diferentes. E em 1922, o roteiro chega ao seu conteúdo atual, descrição da dramática, da técnica e da sequência de cenas. Então, assim, não era como a gente vê hoje, né? Ele escrevia a cena, mostrava como é que fazia. A gente tem outra coisa que já surgiu um pouquinho antes, né? Que é o storyboard, que a gente vai falar hoje ainda, né? E como é que funcionava. A ação dos artistas interessados em teatro, evolução do cinema, né? A ação de artistas interessados em teatro, mágica e ilusionismo e todo tipo de efeito cênico fez surgir um dos principais nomes dessa fase do cinema. Trabalhou em circo, teatro, mágica, vendedor de loja de brinquedo, né? O Georges Méliès, né, que dirigiu A Viagem à Lua em 1902, conseguindo com esse filme efeitos visuais verdadeiramente impressionantes para a época. Você vai lembrar que o filme, na época, no seu surgimento, era documental. Então você documentava certas cenas. O cara pegou isso aqui, usou toda aquela ideia que ele tinha, já de mágica, de tudo, e começou a trabalhar em cima do cinema. Então é muito importante a gente falar do Georges Méliès, que ele ficou um bom tempo esquecido na história do cinema. Tem até um filme interessante que vocês devem ter visto, ou se não viu, que é a invenção de Hugo Cabret, né? Que vale a pena assistir, porque fala sobre a história do Georges Méliès, né? Então tá aí o Georges Méliès. Fez o desenvolvimento da linguagem cinematográfica, introduzindo cortes, porque como é que foi o corte? Ele estava lá filmando com a maquininha, porque ele queria, era a máquina lá dos irmãos Lumière. Aí eles não deram, né? Aí ele ganhou uma maquininha e começou a filmar. Aí um dia ele foi, fez um negócio errado, no dia seguinte ele foi ver, ele viu, descobriu o famoso corte, viu que dava para colocar uma pessoa e a outra usando o mesmo plano seco, né? A gente vai mostrar aqui exemplos.
Então, criou mais de 500 filmes. Hoje a gente só tem 200 de acervo, porque ele teve um ápice de loucura, que ele queimou muitos filmes também dele. Comandava seu próprio teatro na capital francesa e foi convidado pelos irmãos Lumière para assistir a primeira exibição lá em 1895. Tinha uma produtora que chamava-se Star Filmes, tá? Então vamos lá. Em 1915, Thomas Hines, junto com Sullivan, inventaram o gênero western e semearam a dramaturgia no cinema. Em 1916, o filme Intolerância, uma superprodução com 10 mil figurantes, em montagem de 4 histórias que se dissolviam em lugares e épocas diferentes. Quem foi o seu roteirista? O Louis Lumière, o Sullivan ou o D.W. Griffith? A gente já volta para falar mais de Méliès, hein, pessoal? Uma piscadinha. Fácil essa? Lógico, né, pessoal? A gente está falando, 1916, D.W. Griffith, né? Aquele filme Intolerância, sensacional. Então a gente vai ver já um vídeo do Méliès, para a gente voltar a falar de Méliès. Rapidinho, vamos clicar aqui para ver. Pessoal, perceberam aí a mudança do negócio? Isso é o stop trick. Isso é uma invenção do Méliès. Lembra que eu falei que ele foi e ele estava na rua, ele viu um erro, ele descobriu que dava para cortar a cena e só substituir o objeto? Então ele começou a trabalhar truques de ilusionismo, que na verdade no cinema ficava bem mais fácil. Você tinha uma câmera parada em você, você botava o objeto. Aí você dava um pause na câmera e você tirava o objeto. O objeto sumia, parecia um truque de mágica. Isso era muito bacana, se é bacana até hoje, imagina naquela época, né? Como a gente viu nas cadeirinhas. Teve um teatro chamado Robert Houdin, né, que falava. Um dos seus primeiros filmes foi Uma Partida de Cartas. Criou o stop trick, que a gente mostrou ali, a ideia da cadeirinha, né, tudo. Também a dupla exposição, o crowd-solve. Ele criou muita coisa, gente. O crowd-solve é essa fusão de imagem de uma cena com a outra. Tá? A dupla exposição era, por exemplo, Ruth e Raquel. Tá eu aqui, Raquel ali. Então você vê que tem muito recurso que o cara lá atrás, né, no início do século XX, teve a ideia para fazer. Não tinha muita coisa, nada era regulamentado ainda, era tudo bagunçado, e o cara conseguiu a dar essa cara de cinema que a gente tem hoje, né? De buscar as emoções, buscar a ficção. Tá? Então, fingiu do trabalho documental, né? Ele fugiu do trabalho, fez o vídeo de mágica, criou o primeiro filme de ficção com duração de 14 minutos. Assistam, muito legal. Foram 24 quadros e 18 cenários. Além que ele também, o vídeo é muito interessante, eu vou mostrar o colorido, a versão colorida que fizeram, colorido por computação gráfica, tá, pessoal? Mas era preto e branco na época. Que a gente vai ver depois dessa pergunta. Escreva sobre o Méliès, suas criações para a indústria cinematográfica. Tá? Vou dar um tempinho para você, quando a gente voltar a gente vai ver um filme bem legal.
Ha! Voltei, pessoal, maravilha, né? Escreva sobre o Méliès, tem muita coisa para escrever, muita coisa que a gente vai aprender hoje sobre ele. Mas se você só colocou lá que ele fez os top trick, que ele botou o cross-solve, tudo já vai ficar bem interessante, fora a ideia do filme, da produção científica, né? De ficção científica, né? Então vamos lá assistir esse tão falado Viagem à Lua. E pense, é um filme de 1902. Ele era baseado numa história de Júlio Verne, né, pessoal? Da Viagem à Lua, mas com a adaptação toda dele, todo do Méliès. E veja, quase 70 anos antes do homem ir para a Lua. Veja como o cinema e a nossa história, a nossa literatura, está sempre avant-garde, além do seu tempo. Vamos ver. Então, pessoal, vocês perceberam aí que o filme ele é uma história, um cientista se reúne para lançar um foguete que vai levar uma cápsula à Lua. Veja, é o princípio até da separação da cápsula do foguete e do outro que vai soltar lá. Só que a única coisa que a gente tem é que ele vai ter extraterrestres na Lua, né? Coisa que a gente não tem, né? Uns seres lá, lunáticos, né? Que se falava, que no final eles retornam, eles fogem desses seres lunáticos, eles retornam e acabam trazendo um na bagagem deles, né? Aí vira aquela confusão, mas eles são recebidos com toda a pompa, como o homem na Lua foi recebido, né, pessoal? Bem bacana, continua vendo. Aí o cara criou o storyboard. O que ele fazia? Ele não criava nenhuma cena, lembra que a gente falou do roteiro? Ele não criava nenhuma cena sem antes esboçá-la. O que é o storyboard? É você pegar e desenhar quadro a quadro o que vai acontecer. E ele fazia, né, aqui daquela cena da Lua, né, com cogumelos, o foguete indo para a Lua também, são dois originais, assim, reprodução da original dele lá, né, foto aqui. O que aconteceu com ele Em 1912 ele parou de fazer filmes e a Star Filmes faliu em 1923, por isso que ficou um bom tempo esquecida, né, mas hoje a gente atribui a ele todas essas invenções que eu falei, né, e viu qual o tamanho e importância que o Méliès teve, tá, pessoal? Então, a última atividade de hoje é para você criar um storyboard de, no mínimo, 3 cenas, né? Vou dar um tempinho para vocês, de um trecho de um filme que você goste muito. Você pode pegar Guerra nas Estrelas, você pode pegar do George Lucas, você pode pegar o que você quiser, né? Do Martin Scorsese, até do Hugo Cabret, lá você pode fazer. Capricha nos detalhes, envia para o seu professor, ou pode me mandar lá no Carlos José no Facebook, lá para ver que o pessoal gosta de mandar lá e eu assisto, vejo bem legal, tá, pessoal? Então vamos lá, caprichem e mandem para o seu professor, a gente já volta em definitivo.
definitivo, pessoal, aqui. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, mas olha só, storyboard é uma coisa bem bacana de fazer. Quem quiser entrar numa faculdade de publicidade, de design, até de cinema, vai ter que fazer muito storyboard, viu, hein, pessoal? Vale a pena, tá? Então vamos agora ver o que a gente aprendeu hoje. Olha quem que é esse aqui, ó. Igualzinho, né? Sou eu aqui. O que aprendemos hoje, pessoal? História do cinema, invenções que avançaram até o cinematógrafo, roteiro cinematográfico e o Jorge Méliès, que a gente não podia deixar de falar. Espero que tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente tem mais cinema com vocês. Continuem fazendo as atividades, continuem assistindo. Espalhem para os seus colegas como é legal assistir a aula Paraná, pessoal. Aquele abraço e até a próxima.